Vamos falar de dinheiro? Uma pesquisa realizada pela Datafolha no site Infomoney acerca de quantas pessoas têm reserva de emergência suficiente para manter o seu custo de vida. Somente 10% dos brasileiros entrevistados têm reserva financeira para menos de 3 meses, para até 3 meses do seu custo de vida. Ou seja, se o cidadão tem um custo de vida de R$ 3.000, ele tem R$ 9.000 reservado. E o que mais foi surpreendente foi que cerca de 67% não tem nem R$ 400 guardado no banco. Quando acontecer a emergência, eles vão se endividar. E ainda, segundo o estudo, apenas 6% das pessoas afirmam ter poupança para garantir o mesmo padrão de vida por um ano. E agora, como eu não poderia deixar passar, eu quero considerar o que a Bíblia diz sobre isso. Em Provérbios 21:20, diz exatamente assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. O sábio economiza e sempre tem na sua casa com fartura. O tolo gasta tudo o que recebe. Então, a Bíblia, ela orienta sobre isso. E a gente vê isso claramente sobre a vida de José do Egito. Eu creio que você já ouviu essa história. Essa história está em Gênesis. Fala acerca da prosperidade do Egito por causa da sabedoria que Deus deu para José. Durante 7 anos de abundância, José aconselhou Faraó para que ele guardasse a metade da colheita para os anos que viriam de seca. Então, o Egito, ele viveu com a metade dos ganhos e ele guardou a outra metade para poder abastecer a cidade no tempo de seca que viria. E aí muitas pessoas podem dizer assim, mas ele só fez isso porque Deus mostrou para ele que ia ter a seca. Tudo bem, mas se a gente tem um pouquinho de sabedoria, a gente pode tirar isso como exemplo. A gente vai esperar acontecer e não ficar pronto, não ficar preparado. Quantas crises o mundo já enfrentou? Quantas crises o Brasil já enfrentou? Os Estados Unidos já enfrentaram? Quantas crises acontecem? A gente não precisa esperar a crise chegar para a gente se precaver ou lamentar porque eu não sabia, então eu não me preparei. Por isso que é importante ter a reserva de emergência. E a Bíblia nos ensina isso. Essa decisão de viver abaixo dos ganhos no Egito por esses 7 anos proporcionaram a possibilidade de ser próspero durante os próximos 7 anos que vieram. O Egito se tornou uma grande potência e por conta desse período que ele soube viver abaixo dos ganhos. Então, a gente pode trazer esse ensinamento para a nossa vida, aplicar isso para a nossa vida, sabe? Viver abaixo dos recursos, ganhos, não se trata de privações, mas se trata de priorizar o que é importante, sabe? E para isso, a gente precisa saber separar as necessidades e desejos e precisa saber dizer não para os impulsos de comprar coisas que são supérfluas ou de antecipar sonhos, desejos. E eu já falei, tem vídeo aqui falando sobre isso. Eu ouvi esses dias uma sugestão que eu achei bastante interessante aplicar, né? Isso serve para qualquer um de nós. É ficar por 30 dias anotando todos os gastos pequenos. Sabe aquela bala que você compra no farol? Gastos assim que parecem tão supérfluos, mas vai lá e marca num papelzinho todos esses gastos, o valor que você gastou e com o que você gastou. Por 30 dias. No final desse período, você vai separar, a sugestão foi dada era essa. No final desses 30 dias, é catalogar, é separar e o que foi realmente necessário e o que foi algo que poderia ter deixado passar, sabe? Algo que não foi relevante. Para que a gente consiga mensurar como que nós estamos gastando o nosso dinheiro. Para nós mensurarmos por onde o nosso dinheiro está indo. Porque às vezes essas coisinhas, esses pequenos gastos que a gente não dá valor, pode se tornar um problema, né? E isso pode fazer com que a gente comece a mudar a nossa perspectiva para a nossa situação financeira. Então, assim, eu achei muito interessante trazer esse vídeo, ele é bem curtinho, mas é para refletir. O que a gente pode fazer de diferente para mudar a nossa vida? Que estratégia a gente pode fazer para melhorar a situação financeira da nossa família, sabe? Para poder somar, para poder
lembrando dos nossos objetivos, lembrando dos ensinamentos que a palavra de Deus também traz sobre isso. Não foi à toa, eu tenho certeza que não foi por acaso que o versículo de Provérbios está lá falando sobre isso, e como tantos outros textos bíblicos falando sobre a sabedoria, falando sobre questão sobre dinheiro. Se você pesquisar, tem muita coisa na Bíblia falando sobre dinheiro. Tem uma vastidão de ensinamentos. E eu vou até trazer outros conteúdos assim curtinhos, mas que eu acho que são tão importantes, que vale a pena para todos nós, para mim, para você, para todos nós. E é isso, fique com Deus, um beijo e uma ótima semana.